Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco aí. Desde o começo dessa live, entraram ao decorrer. Creio que você já foi ricamente aí abençoado e edificado pela palavra a qual trouxe o pastor Ciri nessa noite. Deus, ele falou poderosamente aos nossos corações. E você, eu creio que já foi aí, recebeu uma porção da Bíblia para o teu coração. Que Deus abençoe a irmã Maria Salete, a irmã Fernanda, o irmão Marcelo, e todos quantos aí estão conosco. Vai compartilhando essa live, vai clicando o dedinho na tela, subindo o coraçãozinho. Mande para alguém que você sabe que precisa de ouvir uma palavra. Certamente Deus continuará falando conosco essa noite. Eu quero deixar aqui algo para nossa meditação também. No livro de Ezequiel, capítulo de número 37, e o verso de número 4, que nos diz assim: Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. O texto que nós fizemos menção essa noite, ele conta para nós uma das mais belas passagens da Bíblia Sagrada. O profeta Ezequiel, ele é levado para um vale esse que está cheio de ossos sequíssimos. Nós estamos agora dentro de um cenário a qual o profeta se encontra em um cenário de sequidão, em um cenário totalmente desfavorável, em um cenário de tristeza. Deus o leva àqueles vale de ossos. E há algumas aqui aplicações bastante interessantes para nós entendermos na noite de hoje. O texto, ele nos diz que o Senhor levou o profeta para aquele vale de ossos e o colocou no meio do vale, cheio de ossos, e o fez andar em volta daqueles ossos que estavam muito sequíssimos. E aqui eu já aprendo a primeira lição deste texto. Perceba comigo. Deus fez o profeta Ezequiel andar em volta daqueles ossos. O profeta Ezequiel, vamos conjecturar, via um osso, andava em volta. Via outro osso, andava em volta. E aqui nós aprendemos uma rica lição. Estava sequíssimo, mas não estava enterrado. Os ossos, eles se encontravam numa posição de ossos secos, de sequidão. Mas Ezequiel, quando via aqueles ossos, passava em volta daqueles ossos. Ezequiel
não pisava naqueles ossos. Ezequiel andava em meio deles, por volta deles. E aqui eu aprendo a primeira lição desse texto. Aqui dói um pouco, mas cura. Aqui dói um pouco, mas sara. Tome muito cuidado em quem hoje você pisa, pois hoje pode ser osso, mas a partir do momento que a palavra do Senhor é liberada, se levanta como um batalhão. Ezequiel, ele teve o cuidado de andar entre aqueles ossos. Ezequiel em nenhum momento pisou naqueles ossos, porque Ezequiel, ele entendia e nos traz uma rica lição essa noite. É osso, tá sequíssimo, mas eu não posso pisar. É osso, tá em um cenário de sequidão, mas quando a palavra for liberada, esse osso, ele se transformará de novo a vida. Então o profeta, ele nos traz com esta atitude, esta primeira lição. Cuidado, hoje pode ser osso, mas amanhã, depois da palavra liberada por Jesus, se tornará um batalhão. E o texto, ele prossegue dizendo que Jesus, ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E ele diz, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Jesus, ele faz uma pergunta para Ezequiel. Pode esses ossos reviverem, Ezequiel? Certamente, se fosse eu ou você, nós falaríamos que não. Mas o profeta, ele nos dá aqui uma resposta bastante intrigante. Tu o sabes, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel poderia muito bem dizer que não tinha mais solução para aqueles ossos. Mas Ezequiel, ele entendia que a última palavra ainda era do Senhor. Aqueles ossos, eles se encontravam em um momento de sequidão. Mas Ezequiel sabia que bastava uma palavra para aqueles ossos se tornarem novamente a vida, porque a última palavra ainda é do Senhor. Em Lucas 1:37, a Bíblia nos diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Aqueles ossos estavam sem vida, secos, mas havia ali alguém capaz de trazer vida sobre aqueles ossos. Havia ali alguém capaz de trazer fôlego novamente para aqueles ossos. Havia ali alguém capaz de novamente trazer uma nova esperança para aqueles ossos. Então, Deus dá uma ordem ao profeta: profetiza sobre esses ossos. Então, o profeta, ele profetiza, assim como ele havia recebido ordem.
E aqui eu aprendo algo interessante. O que, irmão Paulo? Que a obediência, ela gera provisão. A obediência, ela gera milagre. Vamos para a Bíblia? Você está lembrado de quando Jesus, ele muda o cenário de alguns pescadores? Aqueles homens tinham pescado a noite inteira, nada apanharam, mas Jesus, ele chega no cenário e ele dá uma palavra: lança novamente a rede. Aqueles homens poderiam Jesus então lança uma ordem, lança a rede. Então, sobre a palavra do Senhor que foi liberada, eles lançaram e obtiveram um grande resultado. E obtiveram uma grande pescaria. Porque a obediência, ela gera provisão. A obediência, ela gera milagre. Vamos para a Bíblia? Você está lembrado de quando o povo hebreu, ele sitiou a cidade de Jericó por 6 dias, uma vez a cada dia, e no sétimo eles deram 7 voltas. E aqui eu acho muito interessante porque eles, durante 6 dias, deram uma volta a cada dia. E no sétimo dia, eles deram 7 voltas. E após essas 7 voltas, deram um grito. E então, as muralhas de Jericó caíram e eles tiveram vitória. E aqui eu entendo algo interessante. A obediência daquele povo em sitiar a cidade durante os 6 dias e no sétimo dia fazer como o Senhor havia lhe ordenado, deu a eles as muralhas de Jericó vieram ao chão. E aqui eu aprendo algo lindo, porque não foi o grito que fizeram as muralhas de Jericó cair ao chão, mas sim a obediência daquele povo. Não foi o ato de gritar que fizeram com que as muralhas de Jericó caíssem e aquele povo tivessem vitória. E aqui eu já entendo uma chave para a nossa vida. Quer que as muralhas caiam da tua vida? Comece a obedecer. Quer que as muralhas caiam e você tenha vitória? Comece a obedecer. Não foi o grito que fizeram com que as muralhas de Jericó caíssem, mas sim foi a obediência daquele povo. A obediência gerou milagre na vida dos pescadores. A obediência gerou milagre para o povo e as muralhas caíram. Ezequiel obedeceu e, segundo a palavra do Senhor, aqueles ossos voltaram à vida. Ezequiel, ele profetizou. E agora o texto vai dizer que, segundo a sua palavra, Ezequiel, ele começa a profetizar. E então a Bíblia vai dizer que ali começa um rebuliço. Olha que interessante. E aqui eu já quero tematizar a nossa reflexão. A palavra gera. Ezequiel, ele profetizou como ele recebeu ordem. A obediência de Ezequiel fez com que aqueles ossos se tornaram a vida. Ezequiel profetizou, porque a palavra, ela gera. O que a palavra gera, irmão Paulo? No livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que Jesus diz: haja luz, e houve
luz. Ou seja, a palavra, ela tem o poder de criar. Bora para a Bíblia? Você está lembrado da cura do servo do centurião? A Bíblia vai nos dizer que um centurião, ele se chega a Jesus, mas só que quando Jesus está chegando para ir à sua casa, ele diz: eu não sou digno que entre em minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo estará curado. Então Jesus, ele libera uma palavra. E naquele mesmo instante, o servo do centurião, que outrora estava enfermo, mas por causa da palavra que foi liberada, ele recebeu a sua cura. A palavra, ela tem o poder de curar. A palavra, ela tem o poder de trazer milagre. A palavra, ela tem o poder de gerar. A palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela dá poderes imagináveis. Você está lembrado da mulher encurvada? Aquela mulher, ela ia a todos os cultos da sinagoga, ouvia a palavra e saía da mesma maneira. Mas um dia, o pregador, quem estava pregando, era Jesus de Nazaré. E ele dá uma palavra para aquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. A palavra, ela gera vida. Porque no livro de João, a Bíblia vai nos dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra, ela gera vida. A palavra gera milagre. A palavra gera transformação. A palavra gera restauração. Aqueles ossos estavam sequíssimos, mas a partir do momento que a palavra do Senhor, ela foi liberada, aqueles ossos de secos começaram a tomar forma. Aqueles ossos de sem vida começaram novamente a gerar fôlego de vida. Aqueles ossos sem esperança, eles se tornaram novamente com esperança. Aqueles ossos que outrora estavam sem utilidade, agora, a partir do momento que a palavra foi gerada, eles voltaram a ter utilidade. A palavra, ela foi profetizada e a palavra gerou naqueles ossos vida. A palavra gerou naqueles ossos restauração. A palavra gerou naqueles ossos ânimo. A palavra gerou naqueles ossos uma nova esperança. E já deixa eu ministrar algo do céu para a tua vida essa noite. Eu não sei como você entrou nesta live, neste Café com Bíblia, mas Jesus, ele me impulsiona a profetizar algo sobre a tua vida. Talvez você se encontre como esses ossos, secos, sem esperança, ministério parado. Outrora você cantava, outrora você pregava, mas no decorrer do caminho, os ossos se secaram. Mas essa noite, Jesus, ele libera uma palavra. Chega de ossos secos. A restauração chegou na tua vida. A restauração chegou no seu ministério. A restauração chegou na sua casa. A restauração chegou na tua família. A restauração chegou no teu casamento. A restauração chegou no teu coração. Aqueles ossos
eles se encontravam em um estado de sequidão. Mas a partir do momento que a palavra ela foi liberada por Deus e através do profeta, a vida chegou para aqueles ossos. Jesus, ele é a vida. E essa noite, você que entrou por essa live com pensamentos de morte, receba vida. Você que entrou nesta live pensando que era o último dia, receba ânimo, receba força, receba equilíbrio da parte do Senhor. Aqueles ossos, eles estavam sem esperança, mas o profeta, ele profetizou vida sobre aqueles ossos. A palavra qual Jesus, ele quer deixar para nossa meditação essa noite a ordem é essa: profetiza vida sobre a tua casa, profetiza vida sobre a tua família, profetiza vida sobre os teus filhos, profetiza vida no seu casamento, profetiza vida dentro do seu ministério, profetiza vida dentro do seu ambiente de trabalho, profetiza vida sobre esses ossos secos. O tempo de sequidão, ele se encerra hoje. Jesus, ele você que outrora cantava e não canta mais, é noite de retomada de ministério. Você que outrora pregava a palavra e por inúmeras circunstâncias os ossos se secaram, essa noite Jesus ele libera uma palavra. Não é noite de enterrar talento. Aqueles ossos, eles estavam sequíssimos, mas em nenhum momento eles foram enterrados, porque quem tem chamada de Deus pode estar como os ossos secos, mas não é enterrado, porque Jesus ele traz vigor e dá direito à continuidade. Essa noite é noite de retomadas de ministério. Talvez você está como esses ossos secos, parou de ministrar, parou de profetizar, mas o Senhor, ele traz uma palavra, manda profetizar. E assim como aconteceram naqueles ossos que estavam secos, mas pela palavra do Senhor, eles tornaram a vida. Pela palavra do Senhor, eles tornaram a ter vigor. Receba vigor da parte do Senhor essa noite. Receba força para continuar a sua jornada. Receba vida em meio a esse projeto. Receba vida em meio a esse ministério. Receba vida em meio à sua chamada. Ossos secos, nunca mais. Se hoje você entrou por essa live com os ossos secos, você vai sair daqui de uma maneira diferente. Porque você pode estar em meio de um vale com ossos sequíssimos, mas a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que o profeta, mesmo nesse cenário de sequidão e de vale, ele estava se movimentando. O profeta, ele não estava parado. Essa noite é noite de retomada. Não é hora de ficar parado. Ossos secos, nunca mais. Essa noite é a noite que Deus, ele revigora as tuas forças. Essa noite é a noite que Deus, ele reafirma a promessa sobre a tua vida. Essa noite é a noite
que Jesus, ele traz a vida sobre a tua chamada. Essa noite é a noite que Deus dá ordem. E a ordem é essa: profetiza vida sobre esses ossos. E a ato de profetizar gera a mudança de cenário. Aqueles ossos começaram a sua história sequíssimos, sem esperança e sem vida. Mas o profeta obedeceu a palavra que foi liberada por Jesus e profetizou. E a partir do momento que ele profetizou, a vida chegou para aqueles ossos. A palavra que eu termino essa reflexão essa noite é: vai ter vida no teu projeto, vai ter vida no teu ministério, vai ter vida dentro da tua casa, vai ter vida sobre esses ossos que para você já estava sem esperança, mas pelo poder da palavra, o ato de profetizar gera o ato de mudança de cenário, porque a palavra ela gera efeitos inimagináveis. E Deus, ele diz na tua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Receba a vida da parte do Senhor essa noite. Receba refrigério, receba ânimo e receba fortaleza para caminhar. E assim